Nessa tarde vamos estudar a história romana e as profecias do Apocalipse. Vamos adentrar hoje nesse estudo aí da história romana, né? É notavelmente, né? E temos a convicção infalível, inspirado aí por Deus, que enfatiza a nós adentrar conscientemente nesse texto aí, tomando a iniciativa para interpretar as revelações bíblicas, a qual as profecias ninguém consegue interpretar, ela mesmo interpreta as profecias, né? O mesmo Deus que revelou, ele mesmo interpreta as profecias. Só que estamos vivendo num momento crucial aí, né? Um mecanismo retratar, interagir com seriedade a palavra de Deus, né? Na veracidade da grandiosidade, né? Magnífico nosso Deus, que nos traz aí uma história real através de figura e simbologia para os dias que estamos vivendo aqui na Terra. Então é grandioso para nós poder ter a liberdade de interagir, né, nos conhecimentos bíblicos, conhecer as histórias bíblicas e poder passar aí para o povo de Deus o significado do fim. Então vamos entender hoje aqui como tudo começou, né? Como tudo começou, né? Como chegou a existir a igreja primitiva e a igreja católica romana, ou seja, a igreja católica apostólica romana. Como foi que essa igreja surgiu, né? Da onde ela veio, qual na verdade a primeira igreja que existiu no mundo. Aí uns dias foi a católica, foi a evangélica e os cristãos, protestantes, quem foi que surgiu? Vamos entender aqui agora. Bom, em 753 a.C., surgiu aí um pessoal chamado Remo e Rômulo, um soberano dessa época que fundou Roma. Conta a história tipo uma lenda, né? Que Rômulo é um soberano aí que fundou Roma. Então Roma é uma cidade que começou a existir aí, né, por volta de 753 a.C., né? Ao qual, ao decorrer, nós interagindo, ao adentrar aqui no texto, nós vamos se aprofundar aí nessa história, né? E o que acontece é que depois dela fundada, né, aí acredito depois de 730 anos, 720 anos, 20 e poucos anos aí,
surgiu o primeiro imperador de Roma, chamado Caio César Otávio Augusto, conhecido por Otávio Augusto. Foi aí o primeiro imperador de Roma, né? Uma vez que começou a surgir os imperadores, é um problema para a igreja, né? A igreja de Cristo, esse imperador, ele surgiu no ano 27, esse Caio César Otávio Augusto, antes de Cristo, no ano 27 antes de Cristo, né? Tudo isso para um cumprimento bíblico, né? E aí, quando Jesus estava, era esse imperador César Augusto, que na época de Jesus, que estava reinando no Império Romano, né? Era ele que estava lá. Bom, a igreja iniciou quando Jesus começa a sua missão aí, a partir dos 30 anos, né? Levou aí 33 anos aí anunciando as boas novas, e depois foi entregue aí, né, à morte para ser crucificado. Mas tudo mesmo já era predito por ele mesmo. Nada aconteceu que Jesus fosse pegado de surpresa. Antes de acontecer, ele já dizia aos seus discípulos, o Filho do Homem será entregue como um cordeiro para a morte, mas no terceiro dia ressuscitará. E aí, aconteceu aí que Jesus cumpriu a missão, foi morto, ressuscitou, e breve ou está próximo aí para buscar a sua igreja. Bom, uma vez que esse primeiro imperador surgiu, depois que Jesus morre, Jesus ali levantou 12 dos seus discípulos como apóstolo, Quando Jesus partiu, Jesus deixou aí a missão de anunciar. Bom, a Igreja Católica Apostólica Romana afirma que o primeiro Papa da história foi Pedro, Que Pedro fundou a Igreja Católica lá em Roma. E quando Jesus partiu, Pedro saiu ali pelas bandas da Antioquia. E aí chegou a Roma e fundou, foi o primeiro Papa da história, o qual não existiu Papa nessa época. Nós todos sabemos que existia bispo, Começou a existir bispo, sacerdote, algo desse tipo aí. E depois a Igreja Católica alega que o segundo Papa que assumiu aí o lugar do apóstolo Pedro foi São Lino, Mas nós não vamos falar disso aqui, porque Pedro não foi Papa. Pedro foi um apóstolo de Jesus, e da igreja primitiva que pregou a verdade, não se misturou com a igreja romana, ao qual uma igreja aí deluída, defasada, prostituída, cheia de iniquidade, malícia, prostituição e tudo ruim que você pensar. Por quê? Essa igreja tem tudo isso lá. No decorrer da história aqui nós vamos entender, A igreja, depois da morte de Jesus, a igreja começou a pregar o evangelho, Pedro tomou a iniciativa, depois veio o apóstolo Paulo, chamado por Cristo a caminho de Damasco, e se espalhou aí entre a África, a Europa, espalhou aí, pregando aí as boas novas, o reino do Senhor. Bom,
Só que a igreja, nessa época, no ano 35 para frente, a igreja estava em crescimento. Estava havendo já as perseguição contra o apóstolo, mas ela estava pregando, né? Então, nós sabemos que a perseguição vem desde o início ali, depois da partida de Jesus, que os seus discípulos foram morrendo de um a um aí, de maneira terrível, bárbara, né? Foi morrendo aí os seus discípulos, né? Mas a igreja, chegando ao ano 300 aí, mais ou menos 313, ela estava aí sendo perseguida pelo Império Romano, né? Então, por quê? Ocresiano, nessa época de 300 aí, Roma tinha crescido poderosamente. Roma tinha se espalhado. Roma estava dominando tanto o lado oriental como o lado ocidental. Roma estava dominando o Oriente e o Ocidente. Então Roma estava crescendo de uma maneira tão grande que um imperador só não estava conseguindo administrar isso tudo aí. Então ele dividiu em 4 impérios, jogou um por sul, por norte, oriente, ocidente, e saiu aí dividindo os 4 cantos aí para conseguir aí manter esse império de pé. Só que nessa época o imperador era Ocresiano, e ele Ocresiano, ele já o Império Romano funcionava desse jeito. Ele era a Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus, que é o povo israelense, judaico. Eles eram monoteístas. Monoteísta só crê em um só Deus, e é o Deus que a igreja crê. A igreja de Cristo crê em nenhum só Deus. Mas o Império Romano é diferente. O Império Romano é diferente. O Império Romano, ele é politeísta. Politeísta, ele crê. Eles têm só uma religião, mas tem diversos deuses. Então o Império Romano surgiu assim, crendo em diversos deuses, ou deuses, né? Diversos deuses, né? Entre eles era o deus de Roma, era Baco, Ceres, Diana, Febo, Juno, Júpiter, Marte, Mercúrio, Nivé, Notu, Vênus e Vulcano. Era o deus de Roma que cria. Entre ele o deus Sol, que é Nimrod, Tamu, Samires, Oro, e sucessivamente variedade de deuses aí que Roma cria, né? E levava o povo a essa adoração, né? Mais na frente vamos falar sobre aí os monocivistas, iconoprática, que surgiu esse povo, os ariano, tudo surgiu lá, né? Nesses impérios aí, a divisão aí da igreja católica, apostólica, romana com a ortodoxa aí, que surgiu aí no meio desse nesse império aí bizantino, que é a parte
do Oriente Oriental. Bom, no ano 313, quando a igreja estava passando por esse momento tubuloso aí, Ocresiano, ele determinou o seguinte: vocês, pessoal, vem comigo aí, aceita aí a minha teoria, minhas pregações, nosso Deus aí, e em recompensa eu troca de favor e vocês têm alguns privilégios aí e tal. E aí, a igreja primitiva ali, os verdadeiros cristãos, não aceitou as ideias de adorar outro Deus. Uns adoravam se fingindo e outros já era verdadeiro. Então ele começou a massacrar, matar o povo de Deus, Ocresiano começou a matar o povo de Deus. Constantino, nessa época, não era imperador ainda, mas estava do lado ali de Ocresiano. E ele foi vendo que falou: rapaz, Constantino já tinha ambição do poder do império, mas ainda não tinha chegado a sua vez, mas estava indo para as batalhas e tal ali, e depois assumiu esse império aí em 330. Então ele observou que matar os cristãos, esse povo aí, em vez de fazer isso aí, poderia trazer esse povo ao lado dele. E passado o tempo, Ocresiano morreu, outros imperadores, e Constantino assumiu em 313 aí. Constantino assumiu em 313 e logo em seguida ele deu o poder de liberdade aos cristãos, ou seja, ele começou a partir daí oficializar a Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, Constantino, segundo o mesmo, ele teve uma visão, como que Constantino se converteu ao Evangelho, ou seja, o catolicismo aí romano. Ele diz que teve uma visão, um sonho. Deus mostrava a ele uma cruz nesse sonho, e ele falou para o seu soldado, quando ele estava no império, que marcasse seus escudos tudo com símbolo de uma cruz. E foi marcado seus escudos e foram para a guerra. Quando chegou na guerra, eles venceram a guerra. Então, a partir daí, Constantino se converteu ao catolicismo, e aí já deu liberdade aos cristãos. Só que os cristãos tinham que seguir aí as suas ideias, os costumes, a vontade do imperador, a vontade do Império Romano. Bom, quando chegou em 380, isso aí ele deu poder de liberdade. Em 380 depois de Cristo, Teodósio oficializou a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a partir daí, a Igreja Católica começou a ser oficializada, Começou com Constantino dando ali o poder de liberdade aos cristãos, e depois veio o imperador Teodósio em 380 e oficializou a igreja, deixou oficialmente como a Igreja Imperial Romana Temporal. Só que nesse período dessa turbulência aí, o que acontece? No ano 338, Justiniano, chamado Edito de Justiniano, o Código de Justiniano, dando à igreja o poder temporal imperial romano.
Ou seja, é onde a igreja une-se com o Estado, né? A igreja une-se com o Estado em troca de favores. Bom, o que é que Justiniano fazia? Ele dizia, bom, você vai ser o bispo de tal estado, tal cidade aí, e lá você é prefeito, troca de favores, você segue aí nossos deuses, nossos costumes, e lá cobra imposto. E Justiniano entrou, pegou Roma dividida. Justiniano pegou Roma dividida. Aquela Roma que era grande no tempo de Constantino, ali de Diocleciano, né? Tava ali tomando tudo. Roma começou a se enfraquecer, perder território, perder terra. E quando Justiniano veio, Roma já estava dividida. Roma já estava dividida, né? Roma já estava dividida e estava fraco a parte ocidental. Então Justiniano disse, eu vou mudar lá para a parte oriental, que é a parte do Oriente. E Justiniano mudou para lá, né, para fortalecer o império. Então começou a mandar da parte oriental. Mas o que aconteceu com a parte ocidental? A parte ocidental, o que foi que aconteceu com essa parte ocidental? A parte ocidental, ela estava sendo invadida pelos bárbaros. Estava sendo invadida pelos bárbaros. E os bárbaros começou a invadir a parte ocidental. E quem são esses bárbaros? Vamos saber quem são eles. Os bárbaros eram os Alarmo, que era da Alemanha. Eram os francos, que era de Roma, que invadiram na época a parte oriental. Os Bongudo da Suíça, que invadiu aí a parte oriental. Os Vândalos, que é uma história que depois na frente eu vou contar o que aconteceu com essa geração aí, essa tribo dos Vândalos. Depois o Suevo, de Portugal. Visigodo da Espanha, são 10 tribos, E tem também o Ostrogordo, também, que foi extinto, esse não existe mais, essa linhagem foi arrancada pela raiz, tanto os Vândalos como o Ostrogordo. Esses dois aí já não existe mais nenhum dessas duas linhagens aí, Foi arrancada pela raiz, essas duas linhagens. Então não existe nenhuma dessas duas que foi citada aí. Bom, mas aí vem outra linhagem ainda, que estamos na 7ª, na 8ª agora, Os Lombardo, que é da Itália. E depois vem os Zérulo, também, que foi extinto, Os Angus Conexões também, que é da Inglaterra. Então essas 10 tribos invadiu aí o Império Romano da parte ocidental, porque Justiniano estava dominando a parte oriental, a parte do Oriente.
porque lá tinha mais força, a cidade estava mais com força forte. Ele observou os comércios estavam bom e lá ele se apoderou. E lá, como Roma estava dividida, Justiniano, né, chamado César e Parapapau, Parapapau, ele fez o quê? Tentou reconquistar essas terras, né? E aí ele observou na sua estrutura social ali, né, criando a liberdade dos cristãos, a comunidade, e outras leis. Ele uniu todas as leis ali no seu império, né? Todas as leis romanas, ele uniu tudo ali no seu império, todas as leis, a qual, no intuito que dessas leis que ele uniu, sei lá, entre elas aí política, economia, sociedade, religião, cultura, as leis que ele uniu na sua cultura social aí. E ele ajuntou todas as leis romanas em um código, chama o Código de Justiniano. E a partir daí criou novas leis. E Justiniano criou o edito aí, aonde nessa época ele, né, deu autoridade papal aí por temporal, chama autoridade papal imperial temporal Justiniano, que deu a igreja, porque a igreja já corrompida uniu com o Estado em troca de favor. Só que nessa época também a igreja se dividiu. Por quê? O que existia nessa época aí? Existia várias crença no império, né? Existia os monocivista, é aquele que cria que Jesus era só espírito e não carne. Era um problema para o império romano, não aceitava a ideia né? Não cria no Pai, no Espírito Santo. Monocivista não cria nisso. E existia os iconoprática, que é aqueles que quebravam as imagens, não aceitavam a imagem católica, não aceitava, quebrava tudo. E aí não era bem-vindo aí no catolicismo. E existia os ários, que seguia um velhinho lá nessa época, ariano. E aí era outro também, que os arianos não cria em nada, cria em outros segmentos. Então pro catolicismo isso aí era um problema. E aí no meio disso tudo a igreja se dividiu no Império de Justiniano. Como? A igreja disse: agora nós vamos ser a igreja ortodoxa, bizantino. Nós vamos falar aí, né, a língua grega, porque a igreja católica era a língua em latim. E disseram: agora a nossa língua aí se dane, é o grego, e vamos seguir aqui. Nossa religião agora é grega, né? E aí se dividiu aí a igreja ortodoxa com a igreja romana. Bom, e aí Justiniano aí, né, trabalhando aí no seu império, né? Só que em 1231 surgiu aí, né, a igreja crescendo, muito uniu aí com a igreja
católica romana aí, império temporal aí. Só que muitos estavam tendo confusão, dividido, aquela coisa, né? Um cria em uma coisa, outro em outra, não queria seguir as leis politeístas do Império Romano, então criaram aí, né? A Inquisição, tribunal aí de tortura, de matança, que morreu mais de 300 mil homens na Inquisição da Igreja Católica. A Igreja Católica agora disse: vamos matar sem piedade, porque dentro do Império Romano, os cristãos da época da Igreja primitiva, os espiritual, ele ia contra as ideias das idolatrias, né, que já existia, vários deuses, eles não aceitavam. Então, ia contra a hierarquia, a monarquia da Igreja Católica. Esse povo era visto como herege, porque não aceitava o dogma, né, o dogma da Igreja Católica. E aí, o dogma da Igreja Católica, para quem não sabe, o dogma são leis indiscutíveis. A Igreja Romana Apostólica Católica ali, o imperador, ele prontou essas leis eram indiscutíveis, que ele tinha que seguir e não tinha comentário. Então, os cristãos espiritual dessa época era chamado nesses impérios aí de herege, que era o verdadeiro cristão. Os hereges era considerado como herege nessa época aí, né? Porque não seguia o dogma da Igreja Católica. Bom, e aí criaram o tribunal, que é a Inquisição. Foi criado isso aí, ó, em 1231 pelo Papa Imperador Gregório. Fundou a Inquisição. E a partir daí, meu irmão, todo mundo sabe, tortura de forma terrível nos cristãos. Matou mais de a maior derramação de sangue aí da Igreja Católica, né? Onde vamos ver isso no Apocalipse. O sangue dos mártires. Tá com cálice na mão, hein, a besta. Vamos ver isso para frente, né? Então, o Imperador Gregório fundou aí a Inquisição, ou seja, era o Papa, né, nono. Aí fundou o Papa Gregório a Inquisição aí, Papa nono, né? Bom, depois de Cristo, aí quando a Igreja Católica estava mandando no mundo, nessa época aí, né, a igreja já estava com aquela conquistando